nossas Bíblias, no livro de Apocalipse, como eu disse, é a terceira mensagem devocional, inspirativa. Nós estamos já na revisão final do nosso livro, que vamos lançar com a graça de Deus ainda este ano, sobre o Apocalipse. E, orando, o Senhor colocou no nosso coração falarmos com o aspecto aplicativo, devocional, com alguns destaques no livro de Apocalipse, para você perder o medo do Apocalipse, né? Os pregadores aí, as pessoas de modo geral, só usam o Apocalipse para aterrorizar as pessoas. Eu vou te mostrar o filé, essa série de mensagens, vou te mostrar o filé do Apocalipse, que vai na contramão deste terrorismo evangélico que está por aí, tá? Então vamos lá. Eu quero ler com você, no capítulo 1 ainda, é a terceira mensagem no capítulo 1, né? Vamos lá. E eu quero que você leia comigo essa expressão que aparece aqui nos versos de 6 a 8, só esse. 6 a 8, marque aí comigo. Eu peço que você repita comigo. Quem está através da Rádio TV Presença linkado conosco, repita comigo, por gentileza, essa leitura. Vamos juntos aqui? Aliás, fica melhor lermos a partir do verso 5, porque aí fica completo, a partir do verso 5. Vamos lá? E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe do rei dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim e amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus abençoe a sua palavra em nosso coração. Então, deixa eu dizer para você, a primeira mensagem que nós pregamos desta série de Apocalipse, né? Uma visão diferente, tá? Do Apocalipse. Se eu fosse dar um título, né, para essa série, né? Uma nova visão, né? Uma visão apostólica. Vamos colocar melhor ainda. Uma visão apostólica do Apocalipse. Seria a série de mensagens vai focar este lado. Bom? A primeira mensagem foi as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. O tema foi os bem-aventurados de Deus, né? A segunda mensagem que nós pregamos foi visão do Cristo glorificado. Foi domingo passado, né? A visão do Cristo glorificado, que está em um retrato de Jesus aí, em Apocalipse 1, de 12 a 19. E a terceira mensagem, que é a de hoje, que é exatamente esta temática. Ele vem com as nuvens. Está aqui, ó, especialmente o verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Oh, que coisa maravilhosa, né? E eu quero, nesta manhã, meus irmãos, é o que Deus colocou no meu coração, porque nós vamos caminhar na direção do Espírito, né, dando essa perspectiva apostólica do livro menos lido da Bíblia. É o livro menos lido, porque as pessoas foram, de alguma forma, influenciadas por uma série de conceitos errados sobre o Apocalipse. Então eu quero deixar de lado as questões teológicas, eu vou ficar mais aqui nas pregações, no lado devocional.
A questão teológica nós vamos ver na academia de líderes. Estão me pedindo aí para apresentar, né, uma visão do Apocalipse, a perspectiva apostólica, né, que nós estamos considerando. Isso, então, na academia de líderes, nós vamos entrar nas questões teológicas e históricas e também nas regras de interpretação do Apocalipse. Bem, meus amados, então, nós já vimos aqui que o Cristo ressuscitado visitou o apóstolo João na ilha de Patmos, estava no isolamento na ilha de Patmos, para consolá-lo em seu isolamento social. Ele estava ali no isolamento social, e a razão por que ele sofreu este problema não foi porque ele tinha cometido algum crime, algum erro. Não, erro assim, do ponto de vista legal. Era proibido ser cristão no Império Romano, antes de Constantino. Muita gente não sabe disso. É uma polêmica muito séria sobre Constantino, não vou entrar no mérito dela aqui agora, se foi bom ou se foi ruim o fato de Constantino se declarar cristão. Então, a gente tem que fazer o levantamento. O que a igreja perdeu com Constantino e o que a igreja ganhou. Aí, cada um vai julgar e analisar. Ok? Então, eu quero dizer que os pontos de vista são controversos, mas nós precisamos ter uma visão equilibrada das coisas. Ok? E sabe, meus irmãos, João está ali, vivendo num tempo em que o império foi atiçado, foi lançado contra o cristianismo. Porque ele trazia uma mensagem que, de alguma forma, ameaçava aqueles que estavam no poder. Se sentiam ameaçados com a mensagem pregada pela igreja. Então eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Na visão apostólica, tá? Que vai na contramão de certas visões religiosas que estão por aí, essa ideia de pregar, preste atenção, que o mundo e a igreja têm que se preparar, porque o reino do anticristo está chegando, que o anticristo vai dominar o mundo. Irmãos, essa pregação não pertence à igreja. Isso é um engano, é um espírito de engano que está aí na cabeça de muitos. Essa é uma fake news do inferno no seio da igreja, infelizmente. O mundo, irmãos, a mensagem que a igreja tem que pregar não é que o mundo e a igreja têm que se preparar para o reino do anticristo. Nós temos que nos preparar para o reino de Cristo. O chamado da igreja não é para proclamar o reino do anticristo. O chamado da igreja do cristão é para proclamar o evangelho do reino de Deus, do reino de nosso Senhor Jesus. Saia dessa barca furada, saia dessa pregação enganosa. Ademais, o seguinte, só esses considerandos introdutórios aqui, para você se sacudir e sair dessa gaiola furada, né? Dessa mensagem enganosa que está por aí, né? Olha bem, o anticristo, o próprio nome já diz, contra Cristo, que agora criaram uma outra terminologia que sintetiza mais, é a cristofobia. Quem já ouviu falar da cristofobia? Você pode falar até do capeta, pode falar de Buda, de Maomé, do Papa, de quem você quiser, tá? Fala à vontade, não é proibido, pode citá-los à vontade. Você falou de Jesus Cristo, ai, mas não pode, aí não pode, aí não pode. A cristofobia está aí, o espírito do anticristo está aí, e é da agora? Não, minha gente, não, meu irmão, você está enganado, você precisa ter conhecimento da história. Precisa conhecer a história geral e a história bíblica. O espírito opositor ao Espírito de Cristo, ao Espírito de Deus, ele tem operado no mundo o tempo todo. Há um conflito, há uma guerra contínua
E muitas vezes essa guerra toma forma de poderes que governam povos, governam nações, governam gerações, que se opõem e que tentam impedir o avanço do Evangelho de Jesus Cristo. A história mostra isso de forma clara. Agora ainda tem gente pregando que tem que se preparar para o reino do anticristo. Olha, aí eu vou falar uma coisa para você. Olha aqui. A pretensão do opositor a Cristo, eu vou usar a expressão, ao invés de ficar usando o anticristo, opositor a Cristo, o espírito que se opõe a Cristo, está presente na história, está presente na Bíblia. E ele que já foi destronado, porque ele ele se intitulou de o príncipe deste mundo. Ele se apresentou a Jesus na tentação do deserto como se fosse o dono deste mundo. Olha lá a terceira tentação. Diz lá que ele mostrou para Jesus, ele não tinha certeza que Jesus era o Cristo. Ele não tinha certeza. Ele estava fazendo um teste na tentação do deserto. Tanto é que ele disse, se tu és o Cristo, provocando. Era uma provocação. Se tu és o Cristo. Aí mostrou os reinos deste mundo e a sua glória. Será que ele levou Jesus ao pico do Monte Everest? Ele disse que pegou o pico alto. Eu não sei qual, a Bíblia não diz qual foi o pico do monte, né? E mostrou os reinos deste mundo e a sua glória. Imagine. Ele diz assim, tudo isto eu te darei. O que ele está dizendo? Eu sou o dono disso aqui, ó. Quem manda nesse planeta aqui sou eu. Se prostrado me adorares. E como é que Jesus o rebateu? Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só diante do teu Deus te curvarás, é isso que quer dizer. E só a Ele prestarás culto. Dá um glória a Jesus aí, meu filho. Meu irmão, não se curve. Não se curve diante do opositor a Cristo, seja ele pessoa ou seja ele sistema. Sistemas que resistem a Cristo. Surgiram muitos através da história. E até o fim deverão surgir outros. Estuda a história para você ver. Estude a história. Nazismo, comunismo e vai por aí, né? A lista é grande. Eu não vou citar aqui porque a mensagem é outra. Sabe por quê? Ele quer apagar da mente e do coração das pessoas, especialmente da igreja, que realmente nós temos que estar preparados para o nosso encontro com aquele que o venceu. Ele já foi vencido. Ele já foi vencido. Ele diz que o Espírito Santo convence o mundo, olha bem, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, qual é o pecado? Porque não creem em mim. Será que tem alguém ainda aí dentro da igreja que não crê de verdade em Jesus? No mundo é normal, mas na igreja é o espírito da apostasia que opera no meio do povo de Deus. Do pecado porque não crê em mim. Eu oro para que não seja a minha palavra, mas seja o Espírito de Deus trabalhando a consciência de cada um. Porque é Ele que convence. J. Moura não convence ninguém. Eu sou apenas um vaso de barro nas mãos do Senhor. E eu oro todo dia, eu e minha esposa oramos para que o Espírito Santo trabalhe no teu coração, na tua mente, na tua vida, meu irmão. E te convença do pecado, ou seja, de tudo aquilo que te separa de Deus, de tudo aquilo que te distancia do Senhor. Que você pare de seguir as fake news do inferno e ouça a palavra da verdade, e se renda a ela, e se comprometa com o Senhor da tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Mas, meus amados, Ele convence não só do pecado, Ele convence da justiça. Neste mundo não há justiça, mas o reino de Cristo é o reino da justiça.
E ele está vindo para implantar este reino de justiça, pela qual a humanidade clama. Onde já se viu, irmãos, aqueles que deveriam ser os defensores da justiça, deveriam ser o referencial e a fonte promotora da justiça entre os homens, se tornam exatamente os opositores, andando na contramão da justiça. É muito triste a gente ver e viver essa contradição num país em que a lei prestigia os bandidos e prende os cidadãos trabalhadores. Eu nunca pensei em viver isso neste Brasil. Nunca pensei. Mas isso está aí, escancarado. Escancarado. E você pode ficar quietinho aí, isolado, como se enquanto não te atingir diretamente. Mas você esqueceu que nós somos uma família só? A humanidade é uma só. Se o teu irmão sofre, geme, é injustiçado, né? Tem um texto lindo, se não me engano, parece que foi Martin Luther King, né? Se não me engano, talvez vocês já tenham visto. Ele diz o seguinte, vieram os nazistas, estou dando só um pedacinho, tá? E fizeram a destruição do povo judeu. E nós nos calamos, porque nós não éramos judeus. Depois vieram os escravagistas e escravizaram os negros e massacraram. Ainda estão massacrando por aí, né? E nós nos calamos, porque nós não éramos negros. E aí continua este texto, muito sério, enquanto não nos atinge, nós ficamos, né, assim, tem nada a ver conosco, calados, omissos. Aí chegou um dia em que vieram até nós, tiraram o nosso trabalho, tiraram a nossa liberdade, e aí agora a gente não estava unido para resistir, né? E Martin Luther King tem uma outra frase que ele diz o seguinte, olha, o que mais o abismava, o que deixava ele assustado, não era a maldade dos maus, mas era o silêncio dos bons, a omissão dos bons. Você já leu esta frase dele aí? Então, meu amado irmão, nós precisamos entender que como igreja do Senhor, nós estamos no mesmo barco. Enquanto estivermos nesta vida, neste mundo, tudo que atingir o meu próximo, me atinge também. Eu preciso sentir a dor do meu próximo, o problema do meu próximo. A minha preocupação com os que morrem, meus irmãos, não é porque morreu fulano, beltrano, ciclano, porque morrer todos irão, exceto aquela geração que estiver viva no dia da vinda visível do Senhor, da sua parousia, da sua manifestação em plenitude e glória, a manifestação final. Mas os demais todos, mas hoje ou mais amanhã eu vou morrer, de um jeito ou de outro. Sabe qual é a minha preocupação? A minha preocupação é com esta pergunta: quantos destes que estão morrendo estão lavados e comprados no sangue de Jesus? Se prepararam para se encontrar com o Senhor? Essa deve ser a nossa preocupação como igreja, como povo de Deus. Porque a Bíblia diz que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo logo depois disto a morte. Você se preocupa nesse sentido? Ou você está preocupado apenas com as lágrimas daqueles que sentem a partida dos seus entes queridos? Eu choro com os que choram também. Mas a minha preocupação maior é se a pessoa partiu salva por Jesus. Porque quem partiu salva por Jesus tem lugar garantido. Por isso que Paulo dizia, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Qual é o lucro? É o lucro de realmente ter uma fé que transcende a própria morte e que tem garantido uma eternidade na casa do Pai,
onde há muitas moradas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Cadê a tua glória, meu irmão? Você perdeu? Você perdeu a sintonia? Você não vibra mais com a palavra de Deus, com a promessa da sua vinda, com a garantia eterna, de vida eterna, que só Jesus tem para dar, que religião nenhuma dá, que filosofia nenhuma dá, que nenhum sistema dá. Paulo diz que se esperamos, está em 1 Coríntios 15, se esperamos em Cristo, somente para as coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Por quê? As duas grandes mensagens, preste bem atenção, ou as três grandes, vamos falar as três. Os três grandes pilares de pregação do Novo Testamento. Você quer saber quais são eles? Quem quer saber? Primeiro pilar, Cristo veio. Diga, Cristo veio, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou, ascendeu aos céus e assentou-se à direita do Pai, de onde há de vir com poder e grande glória, para buscar os seus. É a primeira grande verdade do Evangelho. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia. Você crê? Que deu o seu glória, meu filho. Você perdeu a sua aleluia, o seu aleluia, perdeu a sua alegria, perdeu a sua celebração. Não deixa a Covid comer o teu glória a Deus, não, viu? Que a Covid já comeu, né? Todas as doenças do Brasil foram comidas pela Covid. No Brasil só se morre de Covid agora. Ninguém morre mais do coração, ninguém morre mais de AIDS, ninguém morre mais de diabetes, nem de colesterol, de dengue. Comeu até o mosquito da dengue. Engoliu tudo, né? Que coisa triste, gente. Né? Coisa séria, chikungunya, sei lá, tanto bicho aí que acabou tudo, né? Acabou tudo. Sabe, meus irmãos, nós precisamos parar para pensar seriamente. Não deixa a Covid roubar a tua mente, não, a mente de Cristo em você, não, né? Vamos lá, entra para valer na palavra de Deus. E a razão por que nós temos alegria de nos reunir, sabe por quê? Porque tem essa mensagem. É a mensagem basilar, central do Evangelho. A segunda delas, qual é? Oh, você tem que entender. A segunda grande mensagem. Este Jesus que venceu o pecado, a morte, o inferno, a maldição, a doença e todas as forças do mal, todo o principado e potestade, renderam-se a Ele. Ali na cruz do Calvário, Ele triunfou sobre ele. Está em Colossenses capítulo 2. Abre a sua Bíblia. Ele, o papai, diga o papai do céu, levante a mão e diga o papai do céu, deu a ele um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa segunda mensagem abalou o Império Romano, porque os romanos foram doutrinados por lei do Estado, que só havia um Senhor no mundo. Olha aí o espírito do anticristo, querendo dominar o mundo. Eu estou citando um, poderia citar outros sistemas, outros movimentos. Eu tenho tudo levantado aqui, o histórico. Qualquer dia eu prego sobre isso, tá? Completo, para você ver o que é, né? A visão global do inferno, do mal, para dominar o mundo, dominar a humanidade. E aí o que acontece? Eles diziam o seguinte, você pode ter a religião que você quiser, mas junto lá no seu templo, na sua casa de oração, você tem que construir um altar para o imperador e queimar incenso para ele, logo na entrada. Talvez no hall de entrada, tinha que colocar lá aquele altar, e a pessoa que ia cultuar o seu Deus, qualquer que fosse a religião, tinha que incluir
né? Já entrar primeiro a adorar o imperador romano. Ele era chamado de o Quírios, no grego do Novo Testamento, né? O grego koiné, que era a língua popular, né? No Império, porque os romanos dominaram o mundo pelas armas, pelos exércitos, mas os gregos dominaram pela cultura e pela língua, pelo pensamento, pela filosofia e pela língua, que se tornou universal. E aí, meus irmãos, o que acontece? O que acontece? Os cristãos avançaram, conquistando o mundo pela fé neste Cristo ressuscitado e que se tornou o Senhor, constituído, eleito pelo Pai. Enquanto que os romanos doutrinavam por lei em todo o império, no seu domínio, que era mundial, 500 anos de domínio, e o Senhor era o César romano, os cristãos diziam: o Senhor é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Essa mensagem chegou ao palácio de Roma. E aí, os imperadores começaram, né, o Senado romano, não, nós temos que ficar de olho nesse movimento. Eles vão dominar o império, eles vão atrapalhar. Tem muitas histórias nesse sentido, tá? Especialmente, sabe quando? Quando muitos dos soldados romanos faziam parte, inclusive alguns generais, começaram a se converter, gente. E aquelas tropas de soldados iam, né? Aquelas hostes romanas, aonde iam no império, eles não só levavam a marca e o domínio e a mão forte do império, mas junto ia o evangelho de Jesus. Há muitas histórias sobre isso. É importante entendermos isso. E aí, meus amados irmãos, o que acontece? Essa segunda grande mensagem do Novo Testamento. Olha aqui. Esse evangelho aí, chocolate, que tem sido pregado nas igrejas de um modo geral. Essa expressão, evangelho de chocolate, é do bispo Macalister, Roberto Macalister. Já partiu para o Senhor. Ele usava essa expressão, né? Nós pregamos o evangelho do reino. E sabe, meus irmãos, olha bem, só fala de um Jesus aqui, um Jesus que salva, ele salva. Apresenta Jesus como Salvador, como tábua de salvação, e as pessoas só procuram ele quando estão apuradas. Um Jesus que cura, e ele cura realmente, mas Jesus, será que é só um Jesus que cura? Um Jesus que dá bens materiais, agora em alta aí a teologia da prosperidade, né? Que muitos combatem. Existe uma prosperidade bíblica, mas alguns exageram e distorcem a mensagem. E há muitas outras distorções por aí, né? Jesus que expulsa demônio, ele faz tudo isso, e ele mandou a igreja fazer tudo isso. Mas sabe por que ele faz tudo isso? É porque antes de ser Senhor, curador, provedor, libertador, batizador no Espírito Santo, tudo isso ele é. Antes de ser tudo isso, ele é o Senhor. E esta é a segunda mensagem central do Novo Testamento, irmãos, que a igreja deste século perdeu. A maioria dos crentes querem Jesus como Salvador, como curador, como médico, como ajudador, como provedor, mas não querem Jesus como Senhor. Não querem viver debaixo das ordens dele. Não querem entregar a direção, o governo da sua vida para ele. E aí está uma das razões por que nós temos gerado uma igreja anêmica, uma igreja fraca, uma igreja interesseira, uma igreja que se tornou casa de barganhas, uma igreja em que as pessoas só lembram dele quando está faltando alguma coisa e que eles mesmos por si só não conseguem fazer nem conquistar. Esse é um problema muito sério. Nós precisamos encarar de frente esta realidade da nossa fé que está reduzida, diminuída diante do Senhor. Mas a terceira
e grande mensagem. São os 3 grandes pilares. Os 3 grandes pilares. Há outros, mas esses 3 grandes são os mais enfatizados em todo o Novo Testamento. Procure para você ver. Procure para você ver. É por isso que a igreja está cheia de crentes e não de discípulos. Porque quando Jesus é o Senhor, nós vamos ter prazer de nos assentar aos pés dele, e onde ele está sendo honrado, entronizado, para aprender com ele. Aprender com ele, para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Mas quando a gente tem Jesus apenas como aquele socorro, aquele porto seguro, aquele ajudador misericordioso para os nossos desafios e necessidades pessoais, a gente só o procura por interesse próprio. Porque Jesus ainda não é o centro da nossa vida. Nós queremos que a nossa vida seja o centro de Jesus. E aí tem que inverter isso. Para inverter isso não é fácil. Para que o nosso ego vá à cruz e deixe o trono para Jesus, é uma luta muito grande, diária. Nós precisamos realmente nos acertar nesta dinâmica de vida cristã. Mas aí, meus irmãos, nós temos agora a terceira grande ênfase do Novo Testamento. Que o Novo Testamento diz que ele já veio. E ele veio aqui para cumprir a missão de resgatar e de estabelecer esta ponte entre Deus e os homens que tinha sido quebrada, que o pecado bloqueou, a comunhão, a conexão, a relação com Deus. Jesus veio e, como nós vimos aqui na festa da Páscoa, né? A palavra-chave qual foi? Da nossa conferência, olha, da nossa festa de Páscoa, tetelestai. Quem repetiu essa palavra? Repita aí comigo. Tetelestai. É a 6ª palavra da cruz. Está consumado. A obra que ele fez, veio fazer, está consumada. Está completa. Está plenamente realizada. Nada a acrescentar. É receber agora o dom de Deus. Mas isso implica em quê? Agora, você e eu saímos do senhorio, do domínio deste velho demônio, deste velho capeta na linguagem popular, deste velho espírito do mal que sempre conspirou contra Deus. E como ele não pode lutar contra Deus, ele luta contra a obra-prima de Deus que somos nós. Você e eu, diga, você e eu somos a obra-prima de Deus. Pense num pai e numa mãe que protege os seus filhos com a sua própria vida. É assim ou não é? É assim ou não é? Se no plano natural e humano é assim, imagine o Pai Celestial. Imagine o Pai Celestial. Jesus chegou a dizer, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas, dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Oh, meus irmãos, que coisa maravilhosa, entendemos isso aqui. E aí vem a terceira cacetada. Essa aqui, ó, vou usar uma expressão popular para você não esquecer. Verdadeira pauleira de Deus. Né? Na muleira do capeta. Bem em cima, acertou no ponto, ó. Sabe qual é? Aqui. Ele não apenas veio e cumpriu a missão cabalmente, ele não apenas ressuscitou, tendo o selo do Pai, por isso que ele voltou dizendo assim, ó, está em Mateus 28. Todo o poder, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. A palavra ali, na verdade, em algumas Bíblias está traduzido poder. Não, não é poder. Poder é dunamis no grego. Essa palavra não aparece em Mateus 28. A palavra que está aí está lá é exousia. Exousia, repita comigo, exousia. Jesus está dizendo, toda a autoridade me foi dada nos céus. Olha para o termo assim, e na terra também. Ei, acorda! O nosso Cristo, o nosso Jesus, ele é agora a autoridade, acima de toda autoridade, nos céus e na terra. O Pai o elegeu, o Pai o confirmou.
Quem é o teu Cristo? Por isso a mensagem que temos aqui, a visão do Cristo glorificado, que a igreja precisa restaurar. Quem é o Cristo que eu sigo? Quem é o Cristo que você segue? Sabe por quê? Porque se nós não identificarmos quem é esse Cristo, nós vamos viver uma vida cristã sem ter certeza da nossa verdadeira identidade. E um povo sem identidade é um povo sem futuro, sem destino, sem rumo. Mas porque ele vive, ele é o vencedor, ele é o Senhor dos céus e da terra. Então, o povo que nele crê e que o segue também tem identidade. Você agora é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E você pertence à família eterna de Deus. A humanidade nova que é criada em Cristo Jesus para a glória de Deus Pai. E aí agora vem, olha aí, o pau na muleira qual é? Ele já veio? Diga, ele já veio? Repita comigo, por favor. Para ver se você sai desse sono, assim. Eu sei quantos aqui, eu e minha esposa, a gente tem uma esportividade, graças a Deus, muito boa. A gente leva tudo a sério, mas a gente também ri, a gente brinca, a gente descontrai, né? Aí, quando a gente acorda de manhã, aí a gente brinca um com o outro, dizendo o seguinte: fala de novo, para eu acabar de acordar. Joga um pingo d'água fria aqui na minha cabeça para ver se o miolo começa a funcionar de novo. Parece que a gente fica assim meio, né? Como é que é? Trôpego, né? Até nas palavras, né? Assim, quem acorda assim, por favor, levante a mão. Dá um glória aí, dá uma risada. Eu também, né? Então, meu irmão, minha irmã, olha bem aqui que coisa fantástica. Diga, levante a mão assim. Ele veio, ponta o dedo, ele veio. Volta para cá, venceu e voltará. Aplauda o Senhor, ele voltará, ele vai voltar. Então, igreja, nós temos que nos preparar para que reino? Para que reino que nós temos que preparar? Abra lá Apocalipse 11:15. Marca na tua Bíblia esse texto, crente, e vê se você toma posse disso. Vê se você toma posse disso. O que implica esta mensagem? Olha que coisa séria. O toque da última trombeta está em Apocalipse 11:15. É isso mesmo? Tá certinho? Acertei? Olha, esse aí eu decorei, viu? Esse eu decorei. Vamos repetir comigo. Diga comigo assim. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta. E ouve-se a proclamação, uma voz do céu que dizia: os reinos deste mundo. Que mundo? Aponta aqui, desta terra. Vieram a ser, se tornaram do Senhor e do seu Cristo. E ele reinará por 1000 anos. Como é que é? Para sempre, diga forever, diga forever. Para sempre, e sempre, e sempre, e sempre, dá um glória, aleluia, ele reinará para sempre. Meus irmãos, para que reino nós temos que preparar? Que domínio nós temos que pregar? Meus irmãos, eu fico pensando o que é que aconteceu com a cabeça de tantos pregadores por aí, seguindo ideologias, seguindo, vamos assim dizer, certas escatologias engendradas pelos homens. Eu não quero julgar assim a intenção deles. A intenção podia ter sido muito boa, só que eles não viram direito a mensagem. Engessaram a Bíblia dentro de certas ideologias e teorias criadas pela religião, né? Alienada, escapista, e espalharam isso no mundo todo aí, na cabeça do povo. As consequências estão aí. Uma igreja amofinada, medrosa e despreparada para enfrentar as pandemias da vida.
as tempestades, os juízos, os julgamentos. Porque o Rei da Glória, ele virá como juiz. Ele não virá mais para ser crucificado, não, senhores. Ele agora vai acertar as contas com todos. Não só com os indivíduos grandes e pequenos, como está em Apocalipse 20. Abra lá para você ver. Grandes e pequenos. Ninguém escapa. Ali não tem privilégio junto àquele trono branco, não. Olha lá para você ver. Vão ser abertos os livros. E também o livro da vida. Está lá, amém? Quem aqui já tem certeza que o seu nome está no livro da vida? Levante a mão aí. Aleluia. Oh, meu irmão, que maravilha, hein? Está escrito com o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. O meu nome, o teu nome, se você já o confessou como Senhor e Salvador da sua vida. Que coisa maravilhosa entendemos isto. Então, meus amados, mas olha, tem o seguinte, você tem que entender uma coisa. O livro do Apocalipse não é cronológico, tá? Uma das primeiras coisas que você precisa entender ao ler o Apocalipse, eu costumo dizer o seguinte, o livro da revelação, né? É um grande quebra-cabeça. Diga comigo, o livro da revelação é um grande quebra-cabeça. Quem for ler o Apocalipse assim, achando que as coisas que estão ali apresentadas, né? De forma tipológica, a maioria delas, tá? Estão achando que vai acontecer de forma cronológica, como alguns intérpretes do Apocalipse querem dizer, você vai terminar em confusão. Sabe por quê? Porque se fosse assim, o homem teria o domínio e o controle da história, até para poder calcular o dia e a hora que ele estaria chegando. Com todas as tecnologias que estão por aí, com todo o conhecimento humano, que é um dom de Deus também, né? O homem já teria calculado até o dia e a hora exata. Eles não estão fazendo isso com a Covid aí? A Covid já está dominada pelos poderosos aí, não é? Eles dizem quando ela vai aumentar, quando ela vai diminuir, e o povo acredita e se prepara para poder enfrentar e receber. O ano passado, quantas vezes você se preparou para enfrentar o pico da Covid? Quantas vezes? Você contou? Eles erraram. Erraram o tempo todo e você nem para pensar, né? E você ficou preparado, fecha, abre, fecha. Agora estão usando o mesmo jogo de novo. Finalmente, de tanto chamar, ele veio, né? Vocês deram legalidade, acreditaram. Inclusive a igreja, tá? A igreja passiva, acomodada, despreparada. Sabe por quê? Que a maioria dos crentes nem lê o Apocalipse, de medo dos juízos, das pragas que estão lá, das maldições. E aí, por outro lado, o seguinte, a maioria também não lê, sabe por quê? Porque muitos pregadores, pastores, ensinadores do Apocalipse disseram o seguinte, olha, não preocupa com o Apocalipse não, porque a igreja não vai estar aqui durante esse período. A igreja vai ser arrebatada antes. Vai ser levada não sei para que planeta aí, e vai estar em festa lá nas bodas do Cordeiro, enquanto o mundo vai estar sendo fritado aqui no espeto do capeta e no juízo de Deus. Eu estou falando uma linguagem bem direta. E você acreditou nessa pregação. Eu não te censuro por você acreditar, não. Mas eu quero dizer que o Espírito de Deus tem levantado apóstolos e profetas nesta geração final. Aleluia! Para trazer de volta a verdade do Evangelho com mais clareza, como no princípio, com mais simplicidade, descomplicando essas teorias todas que os homens engendraram e colocaram em cima da Bíblia, engessando a Bíblia. E aí, meus irmãos, não estamos aqui nos colocando como donos da verdade. Por favor, não interprete errado. Não vá além do que estamos falando. Estamos falando com muita consciência. A gente se emociona, mas não perde o equilíbrio das palavras. Buscando a graça de Deus, dependendo da graça de Deus. Então escuta isso. Olha aqui, saia destas teorias todas. Limpe o seu HD. Diga para o seu irmão, limpe o teu HD aí, ó. De
todas estas fake news teológicas que colocaram na tua cabeça, para você poder entender essa visão. Pega essas chaves que eu estou dando, só um pouquinho. E depois no curso é que a gente vai aprofundar isso aí, tá? Olha bem. E agora? As coisas estão acontecendo aí. Você abre o Apocalipse, quando você lê, aí você começa a ver, mas está acontecendo, olha, parece o jornal do dia, é o livro do dia. Você não leu, você não conheceu o Senhor da história, o Senhor que está no trono, que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra, já nos deu um mapa. Eu gosto daquela frase de Billy Graham. Aliás, eu curto os escritos de Billy Graham, não é de hoje, desde a minha conversão, né? Oh, que coisa maravilhosa, que homens que Deus usou de uma forma gloriosa. Ele diz o seguinte, olha, perguntaram a ele, Billy Graham, como é que você vê o futuro? Como é que você enxerga o futuro para frente? Ele falou assim, com serenidade. Você não tem medo das expectativas que estão por aí, né? De destruição do mundo, terceira guerra mundial, não sei o quê. Fizeram uma série de perguntas. Ele disse, não mesmo, sabe por quê? Primeiro porque o Jesus que eu creio está no trono do universo. Ele rege a história. Acima de todas essas coisas que acontecem aqui, né? Ele está no controle e ele vai levar a humanidade ao seu destino, ao destino eterno. Ninguém vai impedir. Ele tem o controle da história. Em segundo lugar, ele diz, sabe por quê? Também que eu não tenho apreensão. É porque eu já li no livro aqui. E eu já li até o último capítulo da Bíblia. E eu já vi como é que vai terminar tudo. Eu já conheço o fim da história. Eu já sei como é que a história vai terminar. O mal não vai vencer. Satanás não vai vencer. Os demônios não vão vencer. Os corruptos não vão prevalecer. Quem vai finalmente estar como Senhor único e absoluto do universo é nosso Senhor Jesus Cristo. A cidade dos homens vai passar. A cidade de Deus vai descer, a nova Jerusalém, a habitação eterna dos filhos de Deus, lavados e comprados no sangue de Jesus. Então, meus amados, teria muito o que dizer. Eu ia usar alguns subsídios do artigo aqui, mas não deu nem, porque eu me empolguei tanto com o texto. Diz aqui que ele vem com as nuvens, e essa mensagem que está aqui, ele está vindo com as nuvens, é um estudo sobre esta linguagem, nuvens na Bíblia. Não sei quantos se lembram, né? Mostrando onde é que esta palavra aparece. Desde o livro de Êxodo, que é o primeiro lugar que fala. Não, começa no Gênesis, né? Quando Deus colocou um sinal nas nuvens, né? Da aliança que ele fez com Noé, que era o símbolo de que Deus nunca mais destruiria o mundo através de um dilúvio. O arco-íris está lá. Deus colocou nas nuvens. E ali mostra o quê? Toda vez que você vê o arco-íris aparecer nas nuvens, é para nós nos lembrarmos o seguinte, olha, Deus não quer destruir ninguém. Ele não quer destruir você, não. Ele te ama. Ele te ama. Tanto é que foi feita a arca da salvação e só não entrou, não se salvou, porque não creram. Do pecado porque não creem em mim. Quando eu deixo de crer na palavra de Deus, então abrimos legalidade para o destruidor. Ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus falou, o destruidor veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, levante a mão e diga, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Você já recebeu o Senhor da vida em sua vida? Não tenha medo. Ele diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Dá um glória a Ele. Bendiga o nome dEle. Meu amado irmão, minha irmã, que coisa maravilhosa. Ele vem com as nuvens. E aí o artigo continua tratando
onde aparecem essas nuvens? Lá no Êxodo. Só esse recorte aqui, já estou terminando, que temos a Santa Ceia, tá? E eu não quero te cansar. Eu quero que você fique assim com um gostinho de quero mais, tá? Gostinho de quero mais. A nuvem, ela existe de forma literal, mas ela é uma tipologia também, ok? Ela é uma tipologia. Ou seja, tem uma aplicação espiritual. Tipologia é isso. Quando a gente pega um elemento natural, visível, né? Que você pode constatar com os sentidos naturais, e você entender que aquela tipologia tem uma mensagem espiritual para mim e para você. E a Bíblia me autoriza a ver assim, né? Então diz, olha bem, lá no livro de Êxodo, só 3 pontinhos que eu quero colocar para você. Diz que Deus colocou, olha aqui, uma nuvem de dia que cobria o povo de Israel na caminhada para a terra prometida. Já viu? Uma nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Vocês sabiam que eram anjos? Tipologia de anjos. Anjos. Eles são os protetores e os promotores da glória de Deus na dimensão espiritual. E a igreja no mundo visível é a promotora da glória de Deus. Para esta humanidade que se extraviou da presença dele. Deus quer mandar a nuvem de glória sobre o seu povo, ainda hoje, nesta caminhada, em demanda a Canaã celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Então, de noite, você não tem que temer as feras, sabe por quê? Se tem uma coisa que fera, quem assiste aí o Largados e Pelados, né? Levanta a mão não, que senão você vai pensar assim, o apóstolo está promovendo aí, né? Estou promovendo nada. Mas quando eu tenho oportunidade, eu gosto de assistir. Não é por causa do pelado não, viu? Tem alguns é por causa do pelado, né? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, porque ali é uma experiência real, né? Não é uma ficção, né? E o que acontece? Um dos maiores medos das pessoas é quando chega a noite, por quê? Eles são colocados em lugar onde há feras. Mas tem uma ferazinha pequenininha chamada mosquito, né? Que é pior do que as feras grandes que só rugem, que amedrontam. Deve ser o mosquito da dengue, alguma coisa assim, né? É coisa muito séria. Olha, ninguém vence o mosquito, né? É muito difícil. Quantos desistem, né? Por causa do mosquito. Diga para o seu irmão, você está sendo vencido pelo mosquito aí, no sentido espiritual? Um mosquitinho que te assombra, né? Espiritualmente falando. Olha, ser humano quando está realmente assim, amedrontado, ele se apequena, né? Coisa muito séria. E aí, eu tiro lições, né? Olha, essas coisas todas eu tiro lições, para a minha vida mesmo. Claro que eu não me entregaria a uma aventura daquela, né? Eu não tenho nem mais idade e nem disposição para isso. Mas que eu admiro os corajosos que estão lá, viu? Eu fico vendo um negócio sério. Muito interessante isso aí. E a gente está aí enfrentando isso aí, né? Tem que ter coragem. Mas à noite o medo chega. Tem o frio, tem os mosquitos e tem as feras, né? São os 3 principais. Além do abrigo, né? Tem que ter o quê? Fogo. Fogo. Vira para o teu irmão assim, tem fogo aí, irmão? É o fogo de Pentecostes. É o fogo do Espírito Santo, amém, meu irmão? Aumenta o fogo, né, pastora? Olha lá, pastora Tânia. É o programa dela. Aumenta o fogo, meu filho. As feras, você não precisa fugir das feras. As feras é que vão fugir de você. Olha como é que a Bíblia é fantástica, né? De dia tinha o quê? A nuvem. Né? Para proteger contra o sol causticante. E de noite, o quê? Fogo, coluna de fogo. E aqui, ó, vai desenvolvido ali muito mais. Eu quero colocar, pensa nisso, meu irmão. Esse mesmo Deus que protegeu o seu povo naquela travessia do deserto, no teu deserto, no meu deserto aqui, Ele vai conosco. Você crê nisso ou não crê? Jesus falou, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Dá um glória aí, meu filho. Ô Jesus, levanta um povo aí de fogo santo aí, Senhor, para exaltar o teu nome. Que maravilha! E meus irmãos, que coisa maravilhosa a gente entender isso. Como é que Deus cuida de nós? Deus cuida do seu povo, né? No caminho teve pragas e maldições? Teve. Porque quando o povo deu legalidade. Existe alguma legalidade na tua vida com Deus, meu irmão?
É a tua consciência que vai te dizer. A quem que você quer enganar? Você pode enganar os homens, mas você não engana a Deus. Pensa bem. Deus nos vê por dentro e por fora. Ele conhece o profundo e o escondido de cada um de nós. Então, é hora da gente, é a hora da verdade, né? A gente tem que estar realmente aberto para Deus. Mas tem um negócio interessante que observamos aqui, ó, no texto, diz assim, que mesmo com o fogo, mesmo com a nuvem de glória, tá? O povo às vezes ficava amedrontado, apequenado, né? O povo blasfemava, murmurava, reclamava, e aí vinha o juízo, mas tinha um sacerdócio que intercedia, né? Tinha um líder que estava segurando lá diante de Deus no altar, e é isso que você precisa entender, irmão. Nós temos que caminhar juntos. A nossa união é que vai nos dar força para fazer a travessia deste deserto de provas que estamos enfrentando. Se você se isola no seu cantinho lá, você está sozinho. E terminar a vida sozinho é uma tristeza, né? É uma tristeza. Então nós estamos aqui para nos encorajar. E as motivações é o coração de cada um, que Deus vê. A minha motivação aqui, eu quero ser bênção na tua vida. Se vier um irmão, dois irmãos, três irmãos, eu prego para eles da mesma forma. Se vier 10, 20, 30 ou mais, né? A mensagem aqui, ela flui do mesmo jeito, pela graça de Deus, né? Deus tem me dado esta graça. Então, meu amado irmão, recebe a tua porção, recebe a palavra de Deus na tua vida, e eu quero te dizer o seguinte, há uma nuvem de glória, tem até uma canção que a gente cantava sobre isso, né? E Deus, os levitas preparam ela aí para nós, daqui um pouquinho, né? Há uma nuvem de glória aqui, mas sabe o que acontece? Tem lá no Êxodo ainda o seguinte, que do meio da nuvem, várias vezes Deus se manifestou. A glória de Deus, a Shekinah de Deus se manifestou do meio da nuvem. É assim que vai acontecer na vinda do Senhor, como está aqui em Apocalipse 1:7. Olha aqui. Nesta caminhada, estou pegando essa tipologia de desertos, de provas que nós temos atravessado, irmãos. Que quando eu digo nós, é a igreja como um todo, é o povo de Deus como um todo, no mundo inteiro. Tá? Não é um caso particular. Isso aí é um dos sinais. O Apocalipse, quando fala daquelas pragas, daqueles juízos, não é a nível localizado aqui, ali, acolá, como no passado. Nessa reta final, é a nível global. Todas as pragas, maldições que estão no Apocalipse, é a nível global. Guarda essa outra chave. Tá? Antes disto, era no Egito, na Babilônia, entendeu? Em Israel. Mas o Apocalipse fala para as nações da terra. É uma palavra, é uma mensagem para todos os povos. Por isso que essa ferramenta que Deus nos deu, eu peço que você ore, meu irmão. Ore, ajude, apoie, né? O Ministério da Rádio TV Presença é uma ferramenta para irmos online, onde muitas vezes, pessoalmente, não podemos ir ainda. Mas nós estamos indo às nações aqui. Ore pela equipe que está conosco nesta empreitada, né? Para que Deus nos dê as ferramentas e as pessoas certas para esta missão, não é? Então veja bem, só fechando esta mensagem, tá? Nós estamos aqui enfrentando hoje esta situação, o que mostra que Ele está chegando. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Olha, você calculou quantos anos demorou? Faz os cálculos. Desde a primeira vez que Deus prometeu que mandaria o seu filho, Gênesis 3,15. Calcula quanto tempo foi para o cumprimento da missão. Faz o cálculo. Ao ponto de alguns dizer assim, não vai vir mais não. Não vai acontecer mais não. Tanto é que até o povo da promessa, quando ele chegou, não acreditaram. Rejeitaram. Porque não esperavam mais a vinda dele. Estavam com o livro na mão, o livro da revelação, mas não creram na revelação. Vira para o teu irmão. Meu irmão, você conhece gente que está com o livro da revelação na mão, né? Mas não está crendo na revelação? Isso não vai mudar. Porque Deus não anda pelo nosso relógio. Não, Ele anda pelo dele. O nosso é Cronos, o dele é Kairos. Quando chegar o Kairos de Deus,
O tempo de Deus, ninguém vai impedir, ninguém vai deter. A palavra está se cumprindo e vai se cumprir cabalmente, crendo os homens ou não, aceitando ou não, se preparando ou não. Quando chega o tempo de Deus, eu só quero deixar essa advertência para você, meu irmão, meu amigo, onde você estiver, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Nós temos um encontro marcado com Ele. Uns já estão indo antes da vinda e já sabem que é real a vinda. Quem já passou para o lado de lá, já sabe. Alguns já entraram no gozo do Senhor, aqueles que são servos do Senhor, e outros já estão queimando lá do outro lado. Que coisa triste. E dizendo, porque eu não criei, porque eu não acreditei, porque eu não busquei Jesus, porque eu não fui para a igreja, porque eu não estudei a Bíblia, porque eu não confessei Jesus como meu Senhor e Salvador. Como se diz em inglês, too late. Tarde demais. Tarde demais. A hora é agora. O tempo é agora. Ele veio, diga, ele veio, venceu e voltará a segunda vez. E diz o texto aqui, esse texto é fantástico. Diz que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Porque quando ele vier, vai haver a ressurreição dos mortos. Vai haver a ascensão dos vivos. E todos comparecerão diante do grande trono branco. Não tem como fugir. Todos verão que é real. Ele vem com as nuvens. Essas nuvens aqui representam o quê? A glória dele. É expressa nos anjos e nos santos glorificados. Nos santos ressurretos. Mas enquanto ele não vem, olha aqui. A nuvem tem que se mover. Diga para o seu irmão, a nuvem tem que se mover aqui na terra. E qual é a interpretação apostólica para... Estou fechando, porque tem muito mais aqui sobre nuvem, tá? Quero fechar só com essa aqui, ó. Hebreus 12, 1. Interpreta essa nuvem no sentido existencial. Ele diz, portanto, fica de pé, por favor, fica de pé. Eu quero que você repita comigo esse versículo. Hebreus 12, 1. Repita comigo. Fica de pé e repita comigo. Marca na sua Bíblia. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem, está na sua Bíblia aí? De testemunhas, desembaraçemo-nos de todo o peso. Irmãos, o que está pesando no teu coração? O que está pesando na tua mente? O que está pesando no teu caminhar cotidiano, no teu corpo, no teu espírito, na tua alma? Desembaraça-te hoje, agora, de todo o fardo, de todo o peso. Desembaraça-te hoje. Liberta-te hoje de todo o peso. E ele diz uma segunda coisa, e do pecado que de perto nos assedia. Os fardos que você leva não são pecado, mas podem te levar a pecar. Se você os usa como escudo e como justificativa para não ouvir a voz do Senhor, para não ouvir o chamado do Senhor. Que coisa séria. Que nuvem é essa que ele está falando? Ele fala de nuvem de testemunhas. E a que nuvem ele se refere? Àquela galeria do capítulo 11, dos heróis da fé. Aquela galeria está incompleta. Nós somos parte dela. Nós fomos chamados para fazer parte da nuvem de testemunhas que há de depois, na vinda do Senhor, na aparição dele, visível a todo olho. Olha bem, eu e você vamos subir como nuvens. Nuvem de testemunhas para se ajuntar à nuvem glorificada daqueles que já foram glorificados com o Senhor, para formar o grande séquito de boas-vindas
ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nosso amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Você diz amém? Você recebe a palavra? Aleluia, aleluia. E olha, eu quero que você marque mais um texto, só mais um. Eu tenho que deixar isso com você, não tem como. Abre lá em 2 Tessalonicenses, por favor. Abre tua Bíblia aí, por favor, para a gente orar. 2 Tessalonicenses, falando sobre a vinda. Olha que coisa maravilhosa. Capítulo 2. Por favor. Todos acharam? 2 Tessalonicenses. Capítulo 2, por favor. Do verso 7 em diante. Eu quero que você repita comigo essa leitura. E os diáconos, diaconisas já estarão apostos com a Santa Ceia para quando nós ordenarmos, cantando uma canção. Veja aí, né? Há uma nuvem de glória, é o cântico. Se puder pôr na tela essa letra aí, por favor, né? Todos acharam? A partir do verso 7, leia comigo. Por quê? Repita comigo. Por quê? Já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor matará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A este cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Mas eu queria ler, não era esse. Eu segui a onda aqui da indicação. E eu quero ler, é outro. Por favor. Está no capítulo 1. Não é o capítulo 1. Verso 10, por favor, é o 1:10. 2 Tessalonicenses. E ali dá um outro sermão, aquele outro texto que eu estava lendo. Tá? Mas eu quero que você marque, é esse aqui. Estamos falando da vinda do Senhor. Tá? Olha que coisa linda. Marque esse versículo aí na sua Bíblia. A minha Bíblia é nova, eu estou remarcando aqui esse texto. A próxima vez não vou demorar a achar. Vamos juntos aí? Repita comigo. Quando o Senhor vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirado naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Aleluia! Ele vai ser admirado e glorificado em nós e através de nós. Em mim e através de mim. Em você e através de você. Então vai treinando aí logo, vai dando glória. Levante a sua mão e vai dando glória. Nós vamos orar aqui.